Ela não tinha crachá, não tinha sobrenome importante, nem uniforme social. Era só a filha da faxineira, sentada no canto da sala, com os olhos atentos e a boca calada. Mas naquela manhã, nem os executivos, nem os gerentes, nem o próprio CEO sabiam o que fazer, até que ela falou em francês, depois em inglês, depois espanhol e alemão. E ali, diante de uma criança invisível, o homem mais poderoso da empresa ficou sem chão. Fica até o final, porque o que ele fez depois disso, ninguém esperava ver. O chão era lustrado, vidro por todos os lados, silêncio controlado por e-mails e olhares curtos. Era assim o 16º andar da edifício Vértice, o lugar onde só entrava quem tinha crachá dourado ou vassoura na mão. Marinalva conhecia cada centímetro daquele piso. Era ela quem limpava o tapete de cristal que sustentava os pés dos homens importantes. Ninguém sabia seu nome. Alguns a chamavam de senhora, outros apenas desviavam o olhar, como se fosse um ruído da estrutura. Naquela manhã, ela chegou mais cedo, o rosto suado pela subida apressada e a filha pela mão, Lívia, 13 anos, cabelos presos, mochila nas costas, silenciosa, educada e invisível como a mãe. A escola tinha fechado por conta de uma greve e Marinalva não podia faltar, nem tinha com quem deixar a menina. Fica sentadinha ali no canto, filha. Não mexe em nada, tá bom? Sussurrou, apontando para uma cadeira escondida ao lado do bebedouro. Lívia assentiu com um sorriso tímido. Abriu um caderno, pegou um livro e mergulhou ali. Do outro lado do corredor, Roberto Moura, o CEO, cruzava com pressa. Fone no ouvido, blazer impecável, olhar afiado. Não via Marinalva. Viu a menina. Franziu a testa. Parou por 2 segundos. Quem deixou criança aqui dentro? Marinalva se apressou, limpando as mãos na calça. Desculpa, Dr. Roberto. É minha filha. A escola fechou hoje e Ele não esperou terminar. Tudo bem, só não me deixe esse tipo de coisa à vista. Hoje tem reunião com estrangeiro aqui. Imagem é tudo. Imagem. Era isso que ele via. Uma criança destoando do prédio caro. Marinalva abaixou a cabeça. Pode deixar, senhor. Ela não vai atrapalhar. Lívia não disse nada, não olhou, mas ouviu. Tudo. Mais tarde, a movimentação começou. O andar foi tomado por paletós, gravatas, vestidos de alfaiataria e pastas de couro. Telões foram ligados. Garrafas de água importada dispostas com precisão milimétrica e a mesa oval da sala de reuniões lustrada como um espelho. Lívia assistia tudo do canto, como uma peça fora do cenário. Ninguém notava, mas ela observava cada gesto, cada frase em voz baixa, cada sigla projetada no telão. Marinalva limpava o corredor com mais cuidado do que nunca, mas por dentro sentia o coração apertado. Sabia que não podia errar. Sabia que, se a filha desse um espirro fora de hora, podia custar o emprego. De repente, o tom da sala mudou. O tom de voz do CEO subiu. O intérprete tá onde? Me disseram que ele já estava no prédio. Um gerente correu pelo corredor. Trânsito, senhor. Ele ficou preso no acesso da marginal. Roberto bufou, passou a mão no rosto e olhou para os 2 investidores estrangeiros sentados à mesa. Um francês e um alemão. Os 2 se entreolhavam, sem entender nada do que era dito. Roberto tentou improvisar. Abriu um sorriso amarelo, apontou para a tela e falou devagar, um inglês todo quebrado. O francês franziu o senho. O alemão nem piscou. Lá do canto, uma voz quase imperceptível surgiu. Calma. Correta. Shall we begin by reviewing the main structure? Disse Lívia, sem levantar os olhos do caderno. Roberto parou, olhou em volta. A sala silenciou. O quê? Lívia levantou os olhos. Olhou direto para ele, sem medo. Foi só uma sugestão, senhor. E então, ela continuou. Em francês,
A sala ficou muda. Todos os rostos se viraram na direção da menina sentada no canto, a filha da faxineira, que até segundos atrás era só mais um detalhe no cenário. Lívia não sorriu, não gaguejou, só repetiu com mais clareza. Shall we begin by reviewing the main structure? Agora olhando diretamente para o francês, como se fosse a coisa mais natural do mundo. O investidor olhou para ela, surpreso, e respondeu de volta. Oui, c'est exactement ce que j'attendais. Sim, era exatamente o que ele esperava. Roberto congelou. O francês entendia e estava satisfeito. Você fala francês? Perguntou ele com um riso nervoso. Lívia assentiu com a cabeça ainda sentada. Francês, inglês, espanhol e um pouco de alemão. Os executivos da mesa murmuraram entre si. Alguns tentaram disfarçar a surpresa, outros não conseguiam tirar os olhos dela. Isso é algum tipo de brincadeira? Disse Roberto, tentando se recompor. Quem te ensinou tudo isso? Ninguém. Eu estudo sozinha. Minha mãe comprou uns livros usados e eu gosto de aprender escutando. Aqui tem muita gente falando inglês o tempo todo. Roberto se virou para Marinalva, que observava tudo do corredor com os olhos marejados. É verdade isso? Ela assentiu, sem saber o que dizer. Eu só deixo ela com o fone de ouvido enquanto trabalho. Ela sempre foi assim, calada, mas prestando atenção em tudo. O silêncio na sala agora era outro. Não era de desprezo, era de desconcerto. Um dos investidores, o alemão, ergueu a mão timidamente e em inglês perguntou, "Can she help us now? We can't understand what's happening." Roberto hesitou, olhou para a equipe de apoio, depois para Lívia e, por fim, respirou fundo. "Você consegue traduzir o que está na tela para eles?" Lívia se levantou devagar, se aproximou com cuidado, carregando o próprio caderno. "Sim, senhor, posso tentar." Ela se posicionou ao lado do projetor. Olhou para os slides e começou a falar com fluidez, alternando entre o francês e o inglês, com segurança, sem ler, sem gaguejar. E os dois investidores ouviam com atenção, assentiam, sorriram, um deles até anotava. Marinalva levou a mão ao rosto. O pano de chão ainda estava na outra mão. Ela nem se dava conta. Ali, no centro daquela sala luxuosa, onde ela nunca poderia pisar, estava a filha, traduzindo para homens milionários, com a mesma voz que ela escutava toda noite em casa, lendo alto para a televisão, sem legenda. Roberto recuou 2 passos, cruzou os braços, o rosto sem expressão. "Impressionante", murmurou alguém da equipe. O clima mudou. Lívia terminava a explicação. O francês se levantou e aplaudiu discretamente. O alemão acompanhou. Em segundos, parte da sala estava batendo palmas, sem exagero, mas com respeito. Roberto se sentiu pequeno. Aquela menina que ele mandou não aparecer, agora era o centro da sala. "Qual é seu nome mesmo?" ele perguntou, tentando suavizar. "Lívia." "Lívia o quê?" "Lívia Rodrigues da Silva." "E quantos anos você tem?" 13. O CEO respirou fundo, engoliu o orgulho em seco. "Bom, acho que você salvou nossa reunião, Lívia." Ela apenas sorriu de leve, sem vaidade, como se aquilo fosse comum. Mas não era, e todos ali sabiam disso. Lívia continuava de pé ao lado do telão, pequena, frente àquela mesa cheia de homens engravatados. Mas no momento em que abriu a boca para traduzir a próxima pergunta, ninguém mais olhou para o tamanho dela, só para o que ela sabia. Falava com clareza. Depois, traduzia ao CEO. "Ele quer saber se a parte logística já está em fase de testes." Roberto engoliu seco. Respondeu com uma frase genérica, ainda tentando manter a pose. Lívia traduziu novamente, com exatidão. O francês assentiu. O alemão murmurou um elogio em voz baixa. Um dos coordenadores da equipe, Marcos, gerente de operações, se inclinou e cochichou. "Roberto."
Ela está traduzindo melhor do que o tradutor oficial. O CEO não respondeu. Só ajeitou o colarinho da camisa e ficou observando. A cada nova interação, a segurança de Lívia aumentava. Ela usava palavras específicas, técnicas, com precisão. Nada de frases decoradas. Era fluente, natural. E o alemão? Arriscou Marcos em tom baixo. Ela falou que sabia um pouco. Um pouco para ela, pelo visto, é mais que suficiente. Respondeu outro executivo, sorrindo. Um dos slides continha um trecho complicado sobre integração de sistemas. O alemão apontou e perguntou algo direto. Lívia hesitou por meio segundo, depois respondeu, em alemão. Não era uma fala rebuscada, mas era clara, correta e mais que suficiente para gerar outro impacto. O investidor abriu um sorriso largo, assentiu e disse algo que ninguém esperava ouvir. Ela é o que sua empresa tem de mais valioso hoje. A frase caiu como uma pedra no meio da mesa. Roberto forçou um sorriso. Temos talentos por todo lado. Mas ninguém respondeu, porque todos sabiam a verdade. Ele não fazia ideia de quem era Lívia até meia hora antes. Na porta, Marinalva apertava o pano com força. O coração pulsava no rosto. Ela mal conseguia respirar direito. Viu tantos engravatados passarem por ela todos esses anos. Ouviu tantas portas fecharem. Engoliu tanta arrogância calada. E agora, o que ela mais queria era desaparecer ali. Não por vergonha, mas por não conseguir conter a emoção. A reunião seguiu por mais 15 minutos. Lívia ficou o tempo todo ao lado do telão, traduzindo, explicando, facilitando. Ao final, os dois investidores levantaram, sorriram e aplaudiram. Primeiro só os dois, depois todos os presentes. Um dos homens estendeu a mão para Roberto. Foi uma ótima reunião, mas com todo respeito, sem ela não teria funcionado. Roberto assentiu com um sorriso amarelo. Sim, claro. Lívia deu um passo para trás como se quisesse desaparecer. Estava com vergonha da atenção. Não era disso que ela gostava. Marinalva entrou na sala. Alguém tinha sinalizado para ela se aproximar. Ela caminhou com passos curtos, inseguros. Me desculpem, ela não queria atrapalhar. Um dos executivos interrompeu com um gesto gentil. Madame, sua filha é extraordinária. Não atrapalhou nada, nos salvou. A faxineira baixou os olhos sem saber como reagir. Roberto se adiantou. Dona Marinalva, sua filha tem talento. Marinalva tentou sorrir, mas a voz não saía. Lívia segurou na mão dela, como quem dissesse, tá tudo bem, mãe. O CEO então respirou fundo, olhou para todos ao redor. Eu não vou fingir que sabia, porque não sabia. Fez uma pausa. Mas a gente passa tanto tempo aqui, olhando planilhas, metas, cargos, que esquece de olhar para quem está do nosso lado todo dia. A sala se calou. Hoje eu aprendi uma coisa. Que talento não tem crachá e que às vezes está escondido atrás de um uniforme que a gente nunca enxergou direito. Houve um silêncio respeitoso. Marcos assentiu com os olhos cheios. Uma funcionária do marketing discretamente limpou os cantos dos olhos. Roberto se voltou para Marinalva. Se a senhora permitir, quero conversar depois. Tem algo que eu gostaria de propor para Lívia. Marinalva apenas assentiu, ainda sem saber se aquilo era um sonho. Lívia guardou o caderno, fechou o livro e voltou a ser só uma menina de mochila. Mas ninguém ali jamais a veria do mesmo jeito. Na manhã seguinte, um aviso incomum apareceu na intranet da empresa. Todos os colaboradores devem comparecer ao auditório. Participação obrigatória. Ninguém entendeu. Não havia reunião marcada nem crise anunciada, mas o nome que assinava o aviso chamava a atenção. Roberto Moura, CEO. Em menos de meia hora, o auditório estava lotado, pessoas em pé. Curiosos se entreolhavam. Será que vai ter corte?
Apresentação de resultado? Vai mudar diretor? Na lateral da plateia, discretamente, estavam Marinalva e Lívia, chamadas pessoalmente por um gerente, que não explicou nada. A mãe, nervosa, segurava o pano de chão dobrado dentro da bolsa. Lívia, com a mesma mochila de sempre, observava tudo em silêncio. Quando Roberto subiu ao palco, não havia música, nem PowerPoint, só ele, sem microfone preso na orelha, sem equipe de marketing ao lado, apenas um papel dobrado nas mãos. Respirou fundo antes de começar. Ontem, essa empresa viveu uma situação inesperada. Pausou. Ninguém ousou interromper. E foi ali, na frente de todos, que eu vi com meus próprios olhos o quanto a gente ignora talentos só porque eles não estão no cargo certo, ou na roupa certa. Olhou em direção à plateia. Uma reunião com 2 investidores internacionais quase foi um desastre. Tudo estava pronto, menos o essencial. Alguém que realmente soubesse se comunicar. Fez uma pausa. E quem salvou aquela reunião não foi nenhum diretor, nem gerente, nem profissional contratado. Ele então estendeu o braço apontando suavemente. Foi aquela menina ali, a filha da nossa faxineira. Todos olharam. Alguns engoliram seco. Outros abriram os olhos em espanto. Lívia abaixou a cabeça tímida. Marinalva segurou sua mão com força. 5 idiomas, 13 anos e mais maturidade do que muito executivo que já passou por aqui. Roberto continuou. Hoje eu não vim apresentar números. Vim fazer o que é certo. Virou-se para a equipe de RH que estava ao lado do palco. A partir de agora, Lívia tem uma bolsa integral patrocinada pela empresa, custeio total de estudos, idiomas, transporte, tecnologia e mentoria, até onde ela quiser chegar. Aqui, ela não vai mais ser a filha da faxineira, vai ser Lívia, com nome, com espaço, com futuro. Um burburinho correu à plateia. Em seguida, aplausos. De pé. Marinalva chorava em silêncio, tentava disfarçar, mas não conseguia. E tem mais, disse Roberto. A empresa está criando um novo programa. Olhos abertos. Vamos mapear talentos que estão escondidos em todas as áreas. Gente que ninguém escuta, mas que pode mudar tudo. Pausa. O olhar dele estava firme agora. Porque ontem foi uma criança que nos lembrou de algo simples. O valor de alguém. Não se vê na roupa, se vê no que ela carrega por dentro. Virou-se novamente para Lívia. Você não salvou uma reunião. Salvou a consciência de uma empresa inteira. Ela se levantou sem querer, mas todos a olhavam. E sem planejar, Roberto estendeu o microfone. Lívia pegou com as 2 mãos. Respirou fundo. Eu não fiz aquilo para aparecer. Só falei porque vi que ninguém entendia nada. E eu entendi. Sorriu, tímida. Minha mãe sempre me disse que quando a gente pode ajudar, a gente deve. Mesmo que ninguém esteja olhando. Pausa. Ontem, pela primeira vez, alguém me viu e devolveu o microfone. O auditório veio abaixo. Palmas, gritos. Até o diretor financeiro, conhecido pela frieza, enxugou uma lágrima. Roberto desceu do palco. Foi até Marinalva. Me desculpa por nunca ter enxergado vocês. Ela tentou responder, mas só balançou a cabeça. O abraço entre eles foi simples, mas verdadeiro. Naquele dia, a faxineira subiu ao andar mais alto da empresa e não foi para limpar nada. Foi para ser reconhecida. E a filha que ela criou em silêncio falou por todas que nunca foram ouvidas. Na semana seguinte, a empresa parecia outra, não porque mudaram os móveis, ou porque subiram os lucros, mas porque pela primeira vez, pessoas que antes passavam invisíveis, agora tinham nome. No corredor do andar executivo, Marinalva caminhava com a cabeça erguida. Os mesmos passos, a mesma vassoura, mas olhares diferentes. Bom dia, dona Marinalva. Precisando de algo é só chamar. Sua filha é incrível. Ela sorria com simplicidade. Não estava acostumada.
mas também não fingia que não ouvia. Lívia passou a frequentar a sede da empresa com mais frequência, mas em outros espaços. Um espaço com livros, computador e professores de reforço. Era como se o mundo de repente tivesse entendido o que ela carregava. Em uma das salas de apoio, a coordenadora do novo programa, olhos abertos, abria as portas para outros casos parecidos. Currículos começaram a chegar de zeladores, motoristas, terceirizados, pessoas com formações escondidas, talentos calados, vozes desacostumadas a falar. Roberto observava tudo com discrição, não tentava se promover, não aparecia em fotos. Parecia estar lidando com algo que não era sobre marketing, era pessoal. Um dia, chamou Marinalva para conversar. A senhora sabia de tudo isso que sua filha carregava? Ela sorriu. Eu sabia que ela era diferente, desde pequena, mas nunca achei que alguém de terno fosse parar para escutar. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu. E eu nunca achei que fosse aprender tanto com alguém que falava tão pouco. No fim daquela tarde, Lívia passou pelo corredor onde tudo começou. O mesmo canto, a mesma cadeira. Parou ali, sentou-se e abriu o caderno velho que ainda carregava com orgulho. Alguns funcionários passaram e sorriram. Ela devolveu o sorriso, mas estava pensativa, não pela atenção, não pela bolsa de estudos, mas por algo que só ela sabia. Sabia que podia ter ficado calada, sabia que se tivesse se escondido, ninguém teria notado. Era mais fácil, mas não foi isso que sua mãe ensinou. Ela ensinou que a gente ajuda, mesmo quando ninguém espera. Mesmo quando o mundo inteiro parece estar ocupado demais para ouvir. E foi isso que ela fez. No final do mês, a empresa promoveu uma pequena cerimônia interna. Nada grandioso, sem fotógrafos, apenas um reconhecimento simples, um certificado com o nome dela, uma carta de agradecimento assinada por toda a diretoria e um momento de silêncio respeitoso antes da fala final. Dessa vez, não foi Roberto quem subiu ao palco, foi Marcos, o gerente de operações. Hoje, a gente reconhece um talento, mas acima de tudo reconhece um erro. O erro de olhar sem ver, o erro de ouvir sem escutar. Lívia nos ensinou muito, mas principalmente nos lembrou que o que define uma pessoa não é onde ela está, é o que ela carrega por dentro. Aplausos preencheram a sala. Lívia subiu no palco. Não disse muito, apenas sorriu e agradeceu. Mas antes de descer, deixou uma última frase. Eu não sou melhor do que ninguém aqui. Só tive coragem de falar quando todo mundo ficou em silêncio. E ali ela ensinou mais uma vez, com calma, com verdade. Na saída da cerimônia, Marinalva e a filha caminharam pelo corredor de mármore. O reflexo do chão mostrava as duas de mãos dadas, como sempre estiveram. Uma funcionária nova passou por elas e disse, Dona Marinalva, é a senhora que é mãe da Lívia, né? Ela assentiu, meio tímida. Parabéns, sua filha mudou o jeito da gente ver as coisas aqui dentro. E Marinalva, pela primeira vez, respondeu sem abaixar os olhos. Ela só me mostrou o que eu já enxergava. Lívia sorriu, orgulhosa, e as duas seguiram, sem barulho, sem holofote, mas com o respeito que nunca lhes deram, e que agora ninguém mais conseguia negar. Lívia não precisou gritar, não exigiu atenção, não pediu nada. Ela só fez o que sabia, no momento certo, no lugar em que ninguém esperava. Porque, às vezes, quem muda tudo é quem o mundo se acostumou a ignorar. E aí, o que achou dessa história? Se te tocou de alguma forma, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você sentiu e de onde está assistindo. E se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever agora e ativar o sininho. Aqui a gente traz histórias que tocam a alma, que fazem você olhar com mais empatia e que mostram que, na vida, o respeito sempre vale mais do que o status. Obrigado por assistir até aqui e a gente se vê na próxima história.